O assunto desse vídeo é um tema delicado, existem várias nuances em volta disso. No entanto, o que me motiva é principalmente o fato de que, há poucos dias atrás, eu vi uma notícia falando sobre um menino que é supostamente autista, no qual o hiperfoco dele seria em profetizar águas. E enquanto eu li essa notícia, eu me lembrei do caso de uma moça que também se apresentava como alguém autista e que o hiperfoco dela seria em mostrar a bunda nas redes sociais. Para além desses dois exemplos, eu já vi vários conteúdos sobre autismo de qualidade duvidosa, e aí então cheguei na conclusão de que sim, eu precisava gravar esse vídeo. Deixando claro aqui que os interesses restritos, o que a gente chama de hiperfoco entre pessoas autistas, muitas vezes podem de fato ser atípicos a tal ponto que alguém pode julgar e achar estranho. Então eu não estou dizendo aqui que não deva existir algum autista no mundo, por exemplo, que quem sabe o hiperfoco dessa pessoa de fato é sobre métodos de profetização de água. Mas eu desconfio que o portal de notícias não estava muito preocupado em conscientizar sobre o autismo, relacionando diretamente autismo com profetizar águas. E falando sobre conscientização, eu tenho certeza que neste momento existem pessoas assistindo a esse vídeo que são pessoas autistas e que não sabem disso, que elas não receberam diagnóstico. Ao mesmo tempo, também tenho certeza que existe uma parcela de pessoas assistindo a esse vídeo que se entendem como pessoas autistas, que receberam diagnóstico de autismo, mas que não necessariamente deveriam ter recebido. E é claro, também existe a parcela daquelas pessoas que se dizem autodiagnosticadas, né? Ou seja, a própria pessoa foi lá, estudou sobre o transtorno, viu quais são os critérios de diagnóstico, interpretou e aplicou para si mesma e concluiu que ela é autista. Essa prática tem sido legitimada em algumas bolhas aí na internet, no Twitter, por exemplo, e eu consigo entender o argumento de que muitas pessoas, infelizmente, hoje em dia, não têm acesso a um processo de diagnóstico de qualidade e a serviços de saúde mental. No entanto, considerar autodiagnóstico como uma solução parcial para esse problema, para mim, realmente não faz sentido nenhum. E bem, eu estou aqui na internet há um bom tempo. O meu primeiro canal foi em 2008, numa época antes ainda da época que o Monark definia Minecraft como um jogo de simulação. Este canal aqui, onde eu falo especificamente sobre autismo, eu criei ele em 2019, e mesmo nesse curto período de tempo, de 2019 até agora, eu já presenciei muitas coisas desagradáveis como criador de conteúdo sobre autismo. Eu me lembro claramente, numa das primeiras lives que eu fiz aqui do canal, apareceu um sujeito ali, tinha nome, sobrenome, foto, ou seja, não parecia um fake. E ele mandou o CRM dele, se apresentou como médico e disse categoricamente que eu não era uma pessoa autista e que tinha certeza que o meu diagnóstico estava errado. Daí pra frente ele me xingou, me chamou de charlatão e enfim, várias outras coisas. E é claro, esse é um acontecimento, mas existiram vários, e é justamente por causa disso que criadores de conteúdo autistas, assim como eu, quase que automaticamente assumem uma postura defensiva quando estamos questionando a legitimidade de diagnósticos e a qualidade de conteúdo de outros autistas na internet. Afinal de contas, ainda existem muitas pessoas que pensam que não pode existir um autista que consiga trabalhar, ter uma carreira, ser youtuber, por exemplo. Então ainda falta conscientização nesse sentido. Entretanto, eu diria que o momento que a gente está vivenciando o conteúdo sobre autismo e transtornos mentais em geral, na verdade, na internet, ele é no mínimo estranho. Infelizmente, tenho visto muito conteúdo de baixíssima qualidade sobre autismo e especialmente gravado por outros autistas. Em um vídeo anterior aqui do canal, inclusive, eu trouxe um artigo científico no qual uma equipe de pesquisadores avaliaram conteúdos relacionados ao autismo e TDAH para avaliar se as informações ali, né, contidas nesses vídeos eram realmente acuradas do ponto de vista científico. E não surpreendentemente, eles concluem que a grande maioria não é. O aumento desse tipo de conteúdo sendo criado por autistas com certeza se deve ao fato de termos mais conscientização hoje em dia, de um manual de diagnósticos com critérios mais sensíveis também para conseguir se diagnosticar autismo, pessoas buscando por mais autoconhecimento. Por outro lado, também pode sugerir que existe alguma parcela de pessoas que não estão sendo diagnosticadas de uma forma tão acurada. E isso não significa que todas as pessoas que você está vendo se apresentando como autistas na internet, na verdade, receberam diagnósticos errados, então vá com calma. Nesse cenário todo de produção de conteúdo sobre autismo, existe uma delicadeza. Alguém muito bem intencionado pode consumir esses conteúdos e vir a desenvolver uma noção equivocada de que autismo parece mais uma forma diferente de ser, que na verdade autistas são todos inteligentes, super capazes e assim por diante, especialmente em conjunto com a popularização da noção de neurodiversidade, que frequentemente você encontra alguém falando que na verdade autismo, TDAH e
outros transtornos são apenas parte de uma variabilidade natural do ser humano. E a princípio não há nada demais com essa ideia. Só que eu acho que muito tem se confundido como variação natural como algo necessariamente bom, algo que não precisa de intervenção, algo que apenas precisa ser aceito pela sociedade. Então, deixando bem claro aqui que autismo não é apenas uma questão de ser diferente e que basta apenas a gente mudar um pouco da sociedade que aí estará tudo bem. O transtorno do espectro autista é muito amplo e em uma parte desse espectro existem pessoas como eu, por exemplo, que estão criando conteúdo e que em uma conversa você não identificaria nada de atípico e talvez nem imaginaria que na minha infância, na minha adolescência, eu tive atipicidades a tal ponto que causaram prejuízos para a minha socialização e assim por diante. No entanto, diferentemente de autistas que estão produzindo conteúdo na internet, em outra parte do espectro, temos pessoas autistas com severos déficits de linguagem. E note aqui que eu estou falando de déficits de linguagem e não de fala. Tente imaginar os desafios de uma pessoa autista com déficits de linguagem em uma sociedade que se organiza quase que inteiramente de forma linguística. Conseguem entender que essas pessoas autistas podem ter desafios e vivências bem diferentes de pessoas autistas que não têm déficits expressivos na linguagem e que ao mesmo tempo estão compartilhando um mesmo termo, o transtorno do espectro autista. O que eu quero enfatizar aqui é que nenhuma pessoa autista, a partir das suas próprias vivências, vai conseguir induzir de uma forma generalizável o que é o autismo para falar para um público geral, que por si só pode ser muito variável. Então, para falar sobre autismo de uma forma sensível e responsável, inevitavelmente é necessário muito estudo, entender as bases teóricas do transtorno e entender, sobretudo, estatística, para conseguir discriminar quais são as especificidades que fazem parte de você, das suas vivências, e quais são os elementos que são característicos e generalizáveis para essa população que está recebendo esse diagnóstico. Mas é claro, estamos na internet e aqui na internet as coisas não necessariamente ocorrem da forma mais responsável. Inclusive, eu já vi em fóruns internacionais um grupo de pessoas autistas que não estavam concordando com os critérios de diagnóstico que estão sendo utilizados nos manuais de referência dos profissionais de saúde, e aí eles tiveram a ideia de criarem os seus próprios critérios e criarem materiais e distribuírem ali na comunidade deles e passarem a legitimar pessoas que cumprem determinados critérios que seriam pessoas supostamente autistas. Eu realmente não consigo expressar o quão errado é essa ideia. E para entender melhor a dinâmica das redes sociais, pensem só comigo. Imagine um jovem que tem os seus desafios ali na adolescência, no início da vida adulta, de socialização, por exemplo. Afinal, isso é normal. Todas as pessoas vão ter algum nível de dificuldade. Essa pessoa não tem tantos amigos, ela já tentou postar ali algumas coisas nas redes sociais, mas sem muito sucesso. Só que, eventualmente, ela é diagnosticada com algum transtorno, e aí essa pessoa resolve criar conteúdo sobre o transtorno. E a partir daí, podemos tentar adivinhar qual é o tipo de conteúdo que o algoritmo das redes sociais vai reforçar para essa pessoa continuar produzindo. Especialmente aquele tipo de conteúdo relacionável em que a pessoa fala: olha, se você não sai de casa, você pode ser autista. Olha, se você tem sensibilidade com sons altos, você pode ser autista. E neste ponto alguém pode questionar: ah, Timura, mas isso não é uma verdade. Se a pessoa não tem um transtorno, ela não vai se relacionar com esse tipo de conteúdo. Pelo contrário, esse é um fenômeno bem documentado. Imagine você que tem 20 anos, 30 anos de idade. Eu tenho certeza que se eu escolher algum transtorno e ler uma lista de características e padrões comportamentais relacionados a esse transtorno, com algum esforço você vai conseguir relacionar essas características com vivências, com alguns contextos da sua vida ao longo desses 20, 30 anos de idade. E eu não estou dizendo que as pessoas têm sido mal intencionadas ao fazer isso. Eu apenas estou dizendo que isso ocorre naturalmente. As pessoas vão se relacionar com isso e a partir disso reinterpretar algumas vivências do passado e até mesmo colocar ênfase em determinados contextos, em determinados acontecimentos que não necessariamente são representativos da maior parte da vida da pessoa. E aí a pessoa pode buscar por um profissional habilitado a fazer um diagnóstico. É claro que na posição do profissional ele vai presumir que aquele paciente está falando a verdade e então aumentando as chances de um diagnóstico enviesado. Neste ponto aqui alguém pode contestar e dizer: mas Shimura, o bom profissional vai usar de técnicas e instrumentos validados cientificamente para conseguir uma avaliação assertiva sobre a pessoa? E sim, é verdade, o bom profissional vai fazer isso. No entanto, eu não consigo expressar em um vídeo quantas sutilezas podem envolver o diagnóstico de autismo na vida adulta.
especialmente considerando que, por se tratar de um transtorno do neurodesenvolvimento, idealmente o diagnóstico também precisa de evidências de boa qualidade sobre como essa pessoa era na infância. E, infelizmente, esse tipo de evidência nem sempre está disponível e então o profissional inevitavelmente precisa se apoiar no relato da própria pessoa, que pode ser enviesado porque ela já foi na consulta carregando consigo um diagnóstico que ela se entende dentro dele, e também enviesado por parte de familiares que podem ter uma visão muito estigmatizada sobre autismo ou qualquer transtorno e simplesmente vão dizer que foi tudo bem, tudo normal, que nunca aconteceu nada demais e ponto final. Deu para entender um pouco da complexidade do diagnóstico de autismo na vida adulta? E além de tudo isso, existe um outro fator que nós vemos hoje em dia clínicas especializadas oferecendo serviços de diagnóstico de autismo pelas redes sociais. Agora imagine a situação de uma pessoa que já se entende como uma pessoa autista, paga por esse serviço que não costuma ser barato, e após diversas sessões de avaliação, o profissional ali se encontra em uma posição de que ele não consegue concluir assertivamente sobre o diagnóstico desse paciente. O quão fácil vai ser para esse profissional dizer para essa pessoa que ela possivelmente não é uma pessoa autista, e ainda que ele diga, o quão fácil vai ser dessa pessoa aceitar isso. E não somente complexo para o profissional, na verdade para o paciente pode ser extremamente frustrante. Imagine a situação de uma pessoa que sim, de fato é autista, só que inevitavelmente ela já consumiu um monte de conteúdo nos TikToks da vida por aí, e a partir disso ela já atribui diversas explicações ali sobre seus padrões comportamentais, sobre o seu passado, enfim. O quão frustrante seria para uma pessoa assim não ser levado a sério em um processo de diagnóstico, por exemplo, por alguém ter identificado esse viés que de fato está presente. Particularmente nesse tempo que eu estive envolvido na comunidade do autismo, eu vi cerca de 5 casos de pessoas que se apresentaram como autistas e que depois descobriram que na verdade não se tratava de autismo. E inclusive em alguns desses casos as pessoas, a partir do momento que se identificaram como autistas, começaram a produzir conteúdo nas redes sociais falando sobre autismo em geral. Tente imaginar o ponto de vista dessa pessoa, que sim, pode ser uma pessoa que tenha algum outro transtorno e que teve dificuldades ao longo da sua vida de socialização e enfim, e que finalmente ela teve acesso a uma comunidade, a um grupo social, a ter amigos, justamente por ter algo em comum com esses grupos, o autismo. Só que de repente ela descobre que, avaliando bem, na verdade, ela não se encaixa nos critérios de autismo não. Conseguem entender o quão delicado e quanto prejuízo isso pode trazer para uma pessoa? E note aqui que de nenhuma forma estou problematizando a existência de grupos sociais de pessoas autistas. Pelo contrário, eu já vi e presenciei diretamente várias histórias de pessoas autistas que, justamente por conta da existência de uma comunidade, de um grupo social, elas finalmente tiveram uma primeira oportunidade de ter amigos, de construir vínculos, de desenvolver habilidades sociais. Isso tudo é maravilhoso. O único ponto que eu estou tentando ressaltar é que a pessoa ser diagnosticada com autismo não implica em ela ser uma especialista sobre autismo. Assim como ser diagnosticado com um transtorno de depressão maior não implica em você entender qual é a neurobiologia por trás da depressão, quais são as principais linhas de tratamento, e nem mesmo, muitas vezes, entender e conseguir identificar quais são as principais variáveis que contribuíram para a pessoa estar ali naquele quadro compatível com os critérios do que a gente chama de transtorno de depressão maior. Concluindo, somente quando a gente conseguir conscientizar as pessoas em geral de que existe um transtorno espectro autista e que nesse espectro existem pessoas com desafios bem diferentes um do outro e que a vivência e os desafios de uma pessoa nesse espectro de nenhuma forma se generaliza para todo esse espectro autista, é que enfim teremos alcançado um bom patamar de conscientização. E para você que assistiu esse vídeo até aqui, principalmente se você não é diretamente envolvido na comunidade do autismo, eu quero deixar essa última mensagem. Sim, existe muito conteúdo sobre autismo e outros transtornos de qualidade duvidosa por aí na internet, e você pode até interpretar que isso é uma certa banalização da condição e enfim, mas eu quero deixar claro que autismo não é simplesmente algo que está na moda e que na verdade atualmente enfrentamos uma grande desigualdade nos diagnósticos de autismo. Existem crianças que apresentam um atraso significativo de fala e de outras habilidades básicas importantíssimas para que ela venha a desenvolver mais autonomia ao longo da vida, só que a família muitas vezes não consegue acesso ao diagnóstico, e em muitos casos a família, quando finalmente consegue alguma consulta, o profissional pode simplesmente chegar, olhar para a criança e falar assim: ah não se preocupa não, autismo tá na moda hoje em dia, não é autismo não, é só meu vizinho também era assim.
Portanto, autismo não é apenas uma forma diferente de ser, ao mesmo tempo, autismo não é simplesmente uma moda. Se você acha que esse vídeo é pertinente, você pode apoiar ele dando um like no vídeo, se inscrevendo no canal e deixando um comentário, e principalmente recomendando ele, compartilhando ele com outra pessoa que já teve alguma dúvida semelhante, que já comentou algo que você acha que pode ter sido respondido nesse vídeo. E eu espero que, sinceramente, eu tenha conseguido trazer aqui pontos de reflexão importantes sobre esse tema delicado, realmente, que exigiria um vídeo muito mais longo para se falar sobre todas as nuances, mas ainda que resumidamente, espero que eu tenha conseguido alcançar essa minha meta.